Existe um movimento que não pode ser explicado apenas pela razão, algo que toca os céus e desce silenciosamente sobre a terra no momento certo, para a pessoa certa. E hoje, essa pessoa é você. Não é coincidência você estar diante dessas palavras agora, nem é acaso que sua atenção foi chamada exatamente neste instante. Há instantes na vida em que tudo parece girar de forma estranha, como se o próprio tempo estivesse tentando nos dar um aviso, e esse aviso chega para poucos. Hoje eu digo claramente, o seu nome foi mencionado em um lugar alto, em um lugar onde nenhuma voz humana consegue alcançar sozinha, e uma resposta começa a ser moldada para a sua vida, não em 48 horas, como já foi revelado em outras mensagens, mas em algo ainda mais inesperado. Em menos de 3 dias, sinais claros vão bater à sua porta. Talvez você tenha sentido nos últimos dias uma inquietação sem motivo aparente. Talvez o sono não tenha sido tranquilo. Talvez até mesmo pessoas que você não esperava tenham vindo até você com conversas estranhas ou coincidências improváveis. Mas entenda, nada disso foi apenas fruto do acaso. Quando o céu sopra o seu nome, quando forças maiores decidem colocar a sua história em movimento, os sinais começam a se multiplicar ao seu redor. Pessoas cruzam o seu caminho de repente. Frases chegam até você como se fossem respostas prontas. Sonhos parecem trazer recados que você não consegue decifrar. Isso acontece porque o invisível está sendo escrito para se tornar visível em sua vida. E eu te digo, essa mensagem não é por acaso. O simples fato de você estar ouvindo essas palavras significa que algo maior já começou. Você já percebeu que algumas coisas que estavam travadas, sem explicação, começaram a dar sinais de mudança? Pois é exatamente sobre isso que estou falando. Existe um ciclo que está chegando ao fim, e outro que começa agora. Mas antes que essa transformação se manifeste por completo, há um aviso urgente que precisa ser entregue a você. E esse aviso não é para assustar, mas para preparar. Porque quando os céus sopram o seu nome, tanto as portas de bênção quanto os obstáculos escondidos se movimentam ao mesmo tempo. Quem finge estar ao seu lado pode começar a se revelar. Quem desejava seu mal pode perder o disfarce. E as oportunidades que estavam fechadas vão dar sinais de abertura. Tudo isso não é sobre coincidência, mas sobre destino. E neste exato momento, algo invisível já está se preparando para cruzar o seu caminho. O que parecia estar esquecido será lembrado. O que parecia perdido terá um retorno. E o que parecia impossível começará a dar os primeiros passos para se concretizar. Agora eu te pergunto, você realmente acredita que esta mensagem chegou até você por acaso? Há um movimento espiritual acontecendo que se revela não apenas nos grandes sinais, mas também nos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Não é sobre esperar o impossível cair do céu de forma mágica, mas sobre entender que já existe algo sendo preparado em silêncio para se manifestar diante de você. E a urgência dessa mensagem é clara. Nas próximas 72 horas, acontecimentos vão marcar o início de uma nova etapa em sua vida. Esse número não é aleatório, é uma contagem específica que sinaliza um ciclo prestes a se cumprir. Pense nos últimos dias. Quantas vezes você sentiu uma inquietação no coração, como se houvesse algo que precisava acontecer, mas não sabia exatamente o quê? Quantas vezes você foi dormir pedindo uma resposta e acordou com a sensação de que a resposta estava próxima, mas ainda invisível? É sobre isso que estou falando. Muitas vezes, antes da revelação vir, o coração começa a se agitar. Os pensamentos parecem não encontrar descanso, e o espírito fica em estado de espera. Isso é porque algo maior está prestes a acontecer. E não se engane. Quando o céu sopra o seu nome, não é apenas bênção que se aproxima, mas também uma movimentação ao redor que vai expor verdades ocultas. Pessoas que você acreditava serem confiáveis podem começar a mostrar o lado que sempre esconderam. Máscaras começam a cair, e a verdade aparece nua e crua, sem filtros. Mas não se assuste com isso, porque é necessário que o que está escondido venha à tona, para que você esteja livre de amarras invisíveis. Essa urgência não é para causar medo, mas para despertar consciência. É como se alguém batesse.
na sua porta dizendo: se prepare, porque a hora chegou. E quando essa hora chega, você não pode estar distraído. Os sinais vão começar pequenos. Um comentário inesperado, uma ligação de alguém que você não via há anos, uma lembrança que surge do nada, uma mensagem que aparece no momento exato em que você precisava. Esses são os primeiros sopros da resposta que está vindo. E o que você deve fazer nesses próximos 3 dias? Você precisa observar. Nada deve ser ignorado. Tudo o que vier até você pode carregar uma parte da revelação. Se um sonho parecer estranho, não descarte. Se uma conversa parecer sem sentido, preste atenção. Se sentir que deve se afastar de alguém, obedeça à sua intuição. Porque quando o espiritual se move, o natural precisa acompanhar. Há também uma chave aqui que precisa ser entregue. A urgência não é apenas sobre esperar, mas sobre agir. Não adianta receber sinais se você continua preso às mesmas escolhas que atrasam sua caminhada. Não adianta o céu soprar o seu nome se você insiste em se manter em ambientes ou ao lado de pessoas que drenam sua energia. É hora de cortar laços invisíveis. E quando você tiver coragem de fazer isso, tudo que parecia bloqueado começará a fluir. Agora, talvez você esteja pensando: mas eu já ouvi mensagens assim antes. Por que essa seria diferente? A resposta é simples. Porque agora você sente no íntimo que não é apenas mais uma mensagem. Você percebe que esta fala encontrou você em um momento específico, onde as peças começam a se encaixar e onde sua alma não aceita mais viver em estagnação. É por isso que digo: o céu já escreveu algo novo para você, e a contagem já começou. E aqui eu faço uma pausa para algo importante. Este espaço não é apenas um lugar onde você recebe mensagens e segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Este é um espaço de comunidade, de pessoas que sentem, vivem e compartilham experiências que transformam. Por isso, se essa mensagem está falando ao seu coração agora, eu convido você a se inscrever no canal, não apenas como quem aperta um botão, mas como quem decide caminhar junto de uma família que acredita em sinais, em respostas e em propósitos maiores. E eu quero pedir também algo diferente. Em vez de apenas curtir ou deixar um comentário rápido, compartilhe algo que faça sentido dentro dessa mensagem. Pode ser uma frase que marcou você, um sonho que teve recentemente, ou até mesmo uma sensação que o acompanhou nos últimos dias. Sua interação aqui não é só para ajudar o canal, mas para abrir uma roda de conversa espiritual, onde cada palavra pode confirmar e fortalecer a caminhada de outra pessoa que vai ler. Então, ao final deste bloco, eu te faço esse convite. Se inscreva, compartilhe sua experiência e deixe que a sua voz também faça parte desse movimento. Porque essa não é apenas uma mensagem que se escuta, é um chamado que se vive. Você já percebeu como, em determinados momentos, parece que a sua alma sabe de algo que a sua mente ainda não entende? Como se houvesse uma intuição forte demais para ser ignorada, um pressentimento que insiste em se manifestar mesmo quando você tenta racionalizar? É exatamente isso que está acontecendo com você. Essa inquietação que não te deixa em paz, os sonhos que parecem carregados de símbolos estranhos, os encontros inesperados que soam como recados. Tudo isso são confirmações internas de que o céu já moveu peças ao seu favor. Talvez você tenha sentido nos últimos 12 dias uma pressão diferente no ar. Nada muito concreto, mas como se o ambiente estivesse carregado de uma energia que te empurrava para a reflexão. Pode ter sido aquele momento em que você parou de repente e pensou: algo está para acontecer. Esse tipo de percepção não acontece à toa. É a sua essência reagindo ao movimento invisível que já começou. E é curioso como as confirmações vêm de formas inesperadas. Às vezes, é através de uma música que toca no lugar certo. Em outra pode ser alguém que cruza seu caminho e fala uma frase aparentemente comum, mas que entra fundo no seu coração como se fosse uma resposta direta. Outras vezes é através de pequenos detalhes. Uma borboleta que aparece do nada em um dia nublado. Um número repetido que insiste em chamar sua atenção.
ou até mesmo um silêncio que fala mais do que qualquer palavra. Esses sinais não são coincidência. Eles são a confirmação interior de que há algo maior te guiando. E eu sei que você pode ter pensado: será que estou ficando impressionado demais? Será que isso é coisa da minha cabeça? Mas não. Isso é sensibilidade. Espiritual. Espiritual. É o seu coração sendo afinado para perceber o que muitas pessoas não conseguem sentir. O céu sopra o seu nome e o seu espírito responde com inquietação, com sonhos, com percepções. Essa sintonia é a prova de que você já está no caminho da resposta. Talvez você tenha tido sonhos nos últimos dias que pareciam estranhos, confusos, mas que deixaram uma sensação forte ao acordar. Isso acontece porque, quando o natural não consegue explicar, o espiritual se manifesta em símbolos. Pode ter sido um lugar que você não visita há anos. Pode ter sido a imagem de uma pessoa do passado, ou até mesmo palavras que você não lembrava mais. Cada detalhe desses carrega um significado, mesmo que você não consiga entender de imediato. Por isso é tão importante não ignorar. E não é apenas no sono que as confirmações vêm. Durante o dia você também sente aquela sensação de que precisa prestar atenção em algo que parece banal, aquele arrepio que surge sem motivo, aquela força que faz você olhar 2 vezes para a mesma coisa. Tudo isso são sinais internos. Eles estão te preparando. Eles estão te avisando. Não ignore, porque algo está sendo revelado. E olha que interessante. Quando esses sinais chegam, não é apenas você que percebe. Pessoas ao redor começam a notar também que existe algo diferente em você. Podem até não falar, mas olham de forma curiosa, como se percebessem uma energia diferente te cercando. E isso é real, porque quando o espiritual se move, a atmosfera ao redor muda junto. Mas é importante entender uma coisa. Essas confirmações não servem apenas para acalmar o seu coração. Elas servem também como orientação. Elas estão dizendo: continue, não desista, você está no caminho certo. Talvez você tenha pensado em desistir de algo recentemente. Talvez tenha até se sentido cansado demais para acreditar. Mas é justamente nesse ponto que as confirmações chegam para te lembrar que não é hora de parar. E aqui eu quero te trazer um alerta importante. Quando os sinais começam a se multiplicar, é porque algo grande está prestes a acontecer. E isso exige que você esteja atento, para não desperdiçar oportunidades nem cair em armadilhas. Porque ao mesmo tempo em que o céu sopra bênçãos, forças contrárias tentam lançar distrações. É como se houvesse 2 vozes tentando falar ao mesmo tempo, e você precisa escolher qual delas vai ouvir. Então, neste momento, respire fundo e reconheça. Tudo o que você tem sentido não é por acaso. Os sinais, os sonhos, as inquietações são confirmações de que a resposta já começou a ser preparada. Você não está sozinho, você não está perdido. A sua história está sendo escrita em detalhes invisíveis, e você já faz parte desse movimento. Em cada processo de transformação, existe sempre um ponto de virada, aquele instante em que o invisível se revela e o que estava escondido vem à tona. É sobre isso que quero falar agora. O céu já soprou o seu nome. Os sinais já começaram a se manifestar. Mas existe algo a mais. Algo que ainda não foi mostrado claramente. E é justamente isso que precisa ser revelado. Muitas vezes, as maiores respostas não chegam com claridade imediata. Elas vêm disfarçadas de acontecimentos comuns ou até de situações desconfortáveis. E se você não estiver atento, pode deixar passar despercebido. Há uma verdade oculta próxima a você. Talvez envolva alguém que se mostra presente e até mesmo interessado no seu crescimento, mas que na realidade não vibra pela sua vitória. Pode ser um conhecido, um parente, alguém do trabalho, ou mesmo alguém que se aproxima com um discurso doce, mas que por trás carrega intenções que não combinam com o que aparenta. Essa pessoa já deixou escapar pequenos sinais, mas você talvez tenha preferido não acreditar. É natural. A gente sempre quer ver o melhor nos outros. Porém, a hora chegou de enxergar sem filtros. O céu vai expor aquilo que já não pode ficar escondido.
E não é apenas sobre pessoas. Existe também uma oportunidade que foi guardada, até agora, como se estivesse trancada atrás de uma porta que você nem sabia existir. É um caminho que pode mudar muito mais do que você imagina. Pode estar ligado à sua vida profissional, emocional ou até espiritual. Essa porta vai se abrir discretamente, sem alarde, mas você vai sentir de imediato que se trata de algo diferente. Não será uma oportunidade qualquer, será uma chave de virada. O curioso é que muitas vezes o novo só pode entrar depois que o falso é revelado. A vida funciona assim. Enquanto mantemos ao nosso lado aquilo que finge ser verdadeiro, a bênção real permanece em espera. É por isso que este tempo é de revelação. Primeiro as máscaras vão cair, depois a porta vai se abrir. E quando isso acontecer, você vai entender por que precisou esperar até agora. Talvez você já tenha notado certos olhares atravessados, palavras ditas de maneira ambígua, comentários que não combinam com a imagem que essa pessoa projeta. Isso não foi imaginação. São pistas do que está por trás. Mas não se preocupe. Você não precisará brigar, se justificar ou se desgastar tentando expor ninguém. A própria vida vai se encarregar de mostrar o que precisa ser visto. E quando isso acontecer, você terá clareza suficiente para tomar decisões firmes, sem culpa e sem arrependimento. Ao mesmo tempo, preste atenção aos detalhes aparentemente pequenos. Uma ligação inesperada, um convite que surge de última hora, uma conversa que parece simples, mas que abre uma ideia nova. Essas serão as formas pelas quais a porta oculta começará a se revelar. E o mais impressionante, não será algo que você precisará forçar. Essa abertura virá de forma natural, como se estivesse esperando exatamente esse momento. E aqui está o ponto mais importante dessa revelação. Ela virá acompanhada de paz. Sim, pode doer descobrir a verdade sobre alguém, pode incomodar ver a queda de máscaras, mas junto disso haverá uma sensação clara de alívio, como se um peso fosse retirado dos seus ombros. E quando a porta se abrir, você não vai ter dúvidas. Seu coração vai reconhecer que essa oportunidade é diferente, que esse caminho foi preparado especificamente para você. Essa revelação é necessária para que você entenda que não está sozinho nesse processo. Existe uma força maior conduzindo cada detalhe, separando o que não serve e aproximando o que realmente importa. E quando isso se concretizar, você olhará para trás e verá que tudo teve um propósito. Até mesmo as decepções, até mesmo os silêncios. Portanto, prepare-se. Nos próximos dias, máscaras cairão e uma porta invisível vai começar a dar sinais de abertura. Não resista ao que for exposto, nem hesite diante do novo que surgir. Esse é o tempo em que a verdade prevalece e o caminho se revela. Toda revelação exige uma resposta. Não adianta apenas receber sinais, sonhar com recados espirituais ou perceber as máscaras caindo se você não souber como agir diante disso. O céu já moveu o seu nome, a resposta já começou a ser preparada. Mas agora é necessário que você dê passos conscientes para alinhar o seu caminho ao que está sendo liberado. Existem atitudes práticas que vão ampliar a clareza do que está chegando e proteger você contra distrações que podem atrasar o processo. A primeira instrução é simples, mas poderosa. Anote tudo. Sim, escreva. Pegue um caderno ou mesmo uma folha solta e comece a registrar seus sonhos, suas percepções, frases que chegam até você de forma inesperada. Muitas vezes os sinais aparecem fragmentados, como peças de um quebra-cabeça. Quando você coloca no papel, passa a enxergar o desenho completo. Aquilo que parecia apenas uma sensação isolada ganha um significado maior quando você conecta os pontos. A segunda instrução é sobre ambiente. Se afaste, ainda que de forma discreta, de quem constantemente drena sua energia. Você sabe exatamente de quem estou falando, porque enquanto lê essas palavras, nomes já surgem em sua mente. Pode ser aquela pessoa que sempre reclama, que nunca apoia, que sempre lança dúvidas sobre os seus sonhos, ou até mesmo alguém que sorri para você, mas por dentro vibra contra a sua vitória. É hora de criar distância. Não precisa ser com briga, não precisa ser com mágoa.
apenas com firmeza silenciosa. Lembre-se, nem todos podem acompanhar você no próximo nível. A terceira instrução é espiritual. Reserve um momento de silêncio e oração nos próximos 4 dias. Não importa sua crença específica, o que importa é criar um espaço para ouvir. O barulho da rotina muitas vezes abafa a voz da intuição, mas quando você escolhe parar, respirar e se conectar, as respostas ficam mais claras. Esse momento pode ser de apenas 10 minutos por dia, mas faça disso uma prioridade. A quarta instrução é de ação imediata. Escreva uma frase de proteção nos comentários deste vídeo, mas aqui eu quero que você faça de uma forma diferente. Não apenas repita o que eu estou dizendo, crie a sua própria frase de força. Pode ser algo como: eu escolho a verdade e a luz me acompanha. Ou, eu me desligo do que me atrasa e recebo o novo. Essa escrita não é apenas simbólica, ela funciona como um ato público de decisão. Quando você declara algo em palavras, você fortalece essa verdade dentro de si e ainda inspira outras pessoas a fazer o mesmo. A quinta instrução é sobre perspectiva. Não confunda atraso com negação. Muitas vezes você pensa que algo não aconteceu porque não era para ser, mas na realidade, o tempo estava apenas sendo ajustado. O que é seu não será tirado, apenas preparado. Essa compreensão vai evitar que você desista antes da hora. Por fim, a sexta instrução é prática e emocional ao mesmo tempo. Se permita esperar com fé ativa. Isso significa que, enquanto aguarda, você não cruza os braços, mas continua vivendo, plantando sementes, construindo caminhos. Quem espera apenas olhando para o relógio se cansa rápido. Quem espera criando movimento está pronto para colher. No tempo certo. Essas instruções não são complicadas, mas exigem decisão. Não basta ouvir e pensar: bonito, vou tentar. É preciso agir. Porque a revelação só se torna transformação quando você participa dela. E lembre-se, toda vez que você segue uma instrução espiritual, abre espaço para que algo maior aconteça. Cada gesto, por menor que pareça, é um passo de fé que move peças invisíveis. Portanto, a partir de hoje, registre, se afaste do que não soma. Busque momentos de silêncio. Declare sua proteção publicamente. Mude sua perspectiva sobre o tempo e escolha esperar com fé ativa. Esses 6 passos são a sua parte nesse processo. E quando você fizer a sua parte, o céu fará a dele. Toda promessa que vem do alto não é entregue de forma solta, sem preparo, sem responsabilidade. O céu nunca sopra um nome apenas para confortar, mas sempre para transformar. Existe uma ordem, existe um processo, existe uma condição. E não é porque a vida quer dificultar, mas porque aquilo que é grande demais exige que o coração esteja pronto para receber. Não se entrega um tesouro a alguém que ainda não aprendeu a cuidar do simples. Não se libera uma colheita a alguém que não plantou. Por isso, o que você tem vivido até aqui, os sinais, as inquietações, as instruções, as revelações, tudo isso é a preparação para que a promessa se manifeste em sua vida. E aqui, eu quero que você entenda algo muito profundo. A promessa já está pronta. Não é algo que será criado do zero. Não é uma possibilidade distante que talvez aconteça. Não. A promessa já existe, já foi liberada, já está no plano invisível, aguardando apenas que você se alinhe para recebê-la. Pense como se fosse um presente embrulhado, já com o seu nome escrito nele, guardado em uma prateleira. O presente não precisa ser comprado, não precisa ser produzido. Ele já está ali. Só falta você estender as mãos no momento certo. Mas se as suas mãos ainda estão ocupadas com pesos desnecessários, se você continuar agarrado a situações, pessoas ou pensamentos que drenam sua energia, como vai segurar o que é novo? Essa é a condição. Não é uma condição para te afastar da promessa, mas para te preparar. Porque a bênção que está vindo não pode ser carregada por um coração ainda preso a coisas antigas. E eu te digo claramente,
Se você obedecer às instruções que já foram entregues, se você registrar os sinais, se afastar do que suga, suas forças, buscar silêncio, declarar sua proteção, escolher a fé ativa em vez da passividade, aquilo que parecia travado começará a fluir. E fluir não apenas em pequenas coisas, mas em áreas que você pensava que estavam perdidas para sempre. Alguns verão portas financeiras se abrindo, não de forma mágica, mas através de oportunidades claras, pessoas certas, ideias que surgem no momento exato. Outros verão restauração emocional, aquela paz que parecia impossível depois de tantas feridas. Outros ainda experimentarão clareza mental, decisões que pareciam um labirinto finalmente ganhando direção. E há aqueles que verão o espiritual se manifestar de forma tão concreta que será impossível negar. Respostas em sonhos, confirmações em detalhes, sinais que tocam fundo. Mas a promessa não vem para quem apenas ouve e acha bonito. Quantos já receberam palavras, sinais, mensagens, e ainda assim continuaram do mesmo jeito? A diferença não está na promessa, porque ela já existe, mas na resposta de quem a recebe. Obediência é a chave que transforma promessa em realidade. E obediência não é sobre perfeição. Não é sobre nunca falhar. É sobre decidir caminhar, mesmo que em passos pequenos, mas consistentes. Você talvez pense, mas será que comigo vai acontecer? Eu afirmo, sim. Porque o simples fato de você estar aqui já é prova de que o seu nome foi soprado. Já é prova de que há uma promessa viva sobre a sua vida. O que pode impedir não é falta de promessa, mas falta de decisão. Muitos desistem antes de ver o que estava prestes a se manifestar. Muitos se acomodam, ignoram instruções, preferem continuar em ambientes tóxicos e com isso atrasam ou até perdem aquilo que estava pronto. Não deixe que isso aconteça com você. Não aceite a ideia de que é tarde demais, de que não é para você, de que outros merecem mais. A promessa não olha para merecimento humano, ela olha para alinhamento. E se o seu coração se alinhar, se a sua fé se mover, você verá. Agora feche os olhos por um instante e imagine. Como seria sua vida se aquela área que hoje está travada começasse a fluir? Como seria acordar amanhã com uma paz que você não sente há muito tempo? Como seria receber uma ligação inesperada, trazendo a resposta que você tanto pediu? Como seria perceber que portas se abriram sem você precisar forçar? Essa visão não é fantasia. É um vislumbre do que já está sendo preparado. Mas tudo depende da sua decisão de obedecer. Não é um fardo, é um convite. Um convite para abandonar o que pesa, para deixar para trás o que prende, para se abrir ao novo. Um convite para acreditar que o sopro que levou seu nome até os céus não foi em vão. E eu quero que você entenda. A promessa é maior do que você imagina. Ela não vai apenas resolver um problema específico. Ela vai mudar a atmosfera da sua vida. Você não vai apenas receber algo, você vai se tornar alguém diferente. A promessa é também transformação, interior, porque quando o céu decide agir, não é apenas para te dar, é para te renovar. Não subestime o poder da obediência. Cada pequena atitude conta. Quando você anota um sonho, você está dizendo, eu valorizo o que recebo. Quando você se afasta de quem drena, você declara, eu escolho proteger minha energia. Quando você cria momentos de silêncio, você abre espaço para ouvir. Quando você escreve uma frase de proteção, você firma publicamente sua fé. E quando você espera com fé ativa, você mostra que acredita no processo. Cada gesto é uma chave. E quando todas as chaves giram, a porta da promessa se abre. Não se trata de mágica, se trata de movimento. Não é sobre esperar de braços cruzados, é sobre caminhar em direção àquilo que já está liberado. A promessa não é distante, é próxima. Não é futura, é presente. Mas ela precisa encontrar em você alguém disposto a recebê-la. Portanto, receba esta verdade.
Há uma promessa sobre a sua vida. Ela já existe, já foi liberada, já está preparada. A condição é simples: obedeça, confie, caminhe. Se fizer isso, você verá coisas que até ontem pareciam impossíveis se tornarem realidade diante dos seus olhos. Chegamos a um ponto onde não é mais possível ficar apenas observando, como se essa mensagem fosse só mais uma entre tantas que circulam por aí. Não é. Tudo o que você ouviu até aqui trouxe sinais claros, trouxe instruções práticas, trouxe revelações profundas. E agora, diante de você, está a parte mais importante: a decisão. Sim, porque de nada adianta sentir, sonhar, receber sinais e até mesmo acreditar por alguns segundos, se no final você não toma uma escolha firme sobre o caminho que deseja seguir. A vida é feita de encruzilhadas. Você já percebeu isso? Há momentos em que o tempo parece parar, em que duas estradas se abrem diante de nós, e tudo o que fazemos ou deixamos de fazer define como será o próximo capítulo da nossa história. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é necessário. E agora, você se encontra diante de uma encruzilhada espiritual, emocional e até mesmo prática. De um lado, está a opção de continuar vivendo do mesmo jeito, empurrando os dias, ignorando sinais, tratando como coincidência aquilo que claramente é resposta. Do outro lado está a oportunidade de dizer sim, de abraçar o que foi revelado, de acreditar que se o seu nome foi soprado até os céus, então é porque existe algo muito maior reservado para você. Mas eu preciso ser direto. Não escolher. Já é uma escolha. Se você ouve essa mensagem e não se posiciona, é como se estivesse escolhendo permanecer parado, e a vida não espera. As oportunidades têm prazo. As respostas chegam, mas precisam encontrar terreno preparado. Ignorar os sinais é o mesmo que desperdiçar o que já foi preparado. Pergunte a si mesmo: quantas vezes na vida você já sentiu que estava diante de uma chance única e por medo ou indecisão deixou passar? Quantas vezes a intuição gritou dentro de você, mas você preferiu racionalizar, achar que era coisa da sua cabeça e depois percebeu que tinha perdido um momento importante? E agora? Você vai repetir esse padrão ou vai tomar a decisão de agir diferente desta vez? Essa é a sua oportunidade de romper o ciclo. Essa é a sua chance de dizer: eu não vou mais tratar como acaso aquilo que é propósito. O céu já falou, os sinais já foram dados, o seu coração já confirmou. Falta apenas você decidir, e eu sei que a mente tenta resistir. Ela sussurra dúvidas. E se não for verdade? E se eu estiver me iludindo? E se nada acontecer? Mas é nesse ponto que você precisa escolher ouvir a voz mais profunda, a voz que não se cala, a voz que você sente dentro do peito mesmo quando tenta ignorar. Você sabe que há algo diferente aqui. Você sabe que não é apenas mais uma mensagem, porque se fosse, não estaria mexendo tanto com você. Então eu quero perguntar, olhando direto para dentro do seu coração: você vai acreditar nesse sinal ou vai deixar passar? Você vai se abrir para a transformação ou vai se fechar no medo? Vai tomar posse da promessa ou vai viver como se nada tivesse acontecido? Não espere que a vida dê garantias absolutas. Nunca haverá um momento em que todas as dúvidas desaparecerão. A decisão sempre carrega risco, sempre carrega coragem. Mas é justamente essa coragem que abre portas. Quem espera por certeza absoluta nunca anda, nunca sai do lugar. Quem escolhe com fé, mesmo sem ver tudo, é quem experimenta as maiores mudanças. E é isso que está diante de você agora. De um lado, o comodismo, o velho, o peso de uma vida repetitiva. Do outro lado, a chance de experimentar algo novo, de viver sinais ainda maiores, de receber respostas claras, de sentir na pele o que até aqui parecia distante. Qual lado você vai escolher? Eu quero que você imagine. Como será olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que disse sim neste momento? Como será contar para outras pessoas que você estava prestes a desistir, mas tomou uma decisão de fé? E isso mudou tudo. Você consegue sentir o poder disso? É isso que está à sua frente. E eu repito,
Não escolher já é escolher. Não adiar, não deixar para depois, não esperar que outro faça por você. O chamado é pessoal, é individual, é íntimo. É você e o céu. É você e o sopro que pronunciou o seu nome. É você e a resposta que já começou a se manifestar. Então eu te digo, agora é a hora. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais preparado. É agora. Porque a contagem já começou. Porque o tempo já está em movimento. Porque a resposta já foi liberada. E se você não se posicionar, você corre o risco de deixar escapar aquilo que foi preparado para você. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que você perca. Eu quero que você seja daqueles que não apenas ouvem, mas obedecem. Não apenas sentem, mas agem. Não apenas recebem, mas vivem. Por isso, eu faço mais uma vez a pergunta que ecoa. Você vai acreditar nesse sinal, ou vai ignorar como se fosse só mais uma coincidência? Você vai abraçar essa promessa, ou vai deixar que o medo decida por você? A decisão é sua. Sempre foi. Sempre será. Chegamos até aqui. E antes de encerrar, eu quero que você perceba algo que talvez ainda não tenha entendido por completo. O simples fato de você estar aqui, ouvindo ou lendo cada palavra até agora, é uma resposta em si. Não é acaso. Não é algoritmo. Não é coincidência. Existe um fio invisível que guiou você até esta mensagem, e esse fio tem origem em algo muito maior do que você imagina. O seu nome não apenas foi soprado nos céus, como também foi lembrado no exato instante em que você começou a sentir as inquietações dos últimos dias. Pense comigo. Quantos conteúdos existem hoje? Quantas vozes falam ao mesmo tempo? Quantos caminhos tentam disputar a sua atenção? E ainda assim, você está aqui, conectado a esta mensagem específica. Isso não acontece sem propósito. Isso significa que há uma promessa viva sendo liberada sobre a sua vida. Você não está apenas assistindo a um vídeo ou lendo um roteiro. Você está participando de um chamado. E esse chamado não é só para você guardar no silêncio do seu coração. É também para você compartilhar. Porque quando você coloca para fora aquilo que recebe dentro, você sela a verdade e fortalece outras pessoas que ainda estão em dúvida. É por isso que quero, de todo o coração, te convidar a se inscrever neste canal. Não como um gesto automático, não como quem aperta um botão por hábito, mas como quem decide fazer parte de uma comunidade que cresce a cada dia. Uma comunidade que não se reúne por acaso, mas porque cada pessoa sente no íntimo que algo maior está acontecendo. Aqui nós não estamos apenas consumindo conteúdo. Aqui estamos construindo um espaço vivo, onde sinais se confirmam, histórias se encontram, experiências se cruzam e vidas são transformadas. Cada inscrição não é apenas um número, é uma pessoa que decide caminhar junto. É um elo a mais na corrente de fé, é uma voz a mais ecoando verdades. E quando você escolhe se inscrever, você está dizendo ao universo: eu não caminho sozinho, eu faço parte de algo maior. Mas não quero parar apenas nisso. Eu quero ouvir você. Quero sentir a sua história. Quero que nos comentários você compartilhe aquilo que essa mensagem despertou dentro de você. Talvez tenha sido um sonho que até então parecia sem sentido. Talvez tenha sido uma memória que voltou de repente. Talvez tenha sido um sinal que você ignorava, mas agora entende. Ou até mesmo uma decisão que você tomou enquanto ouvia estas palavras. Não guarde só para você. Escreva. Porque o que para você pode ser apenas um detalhe, para outra pessoa pode ser a confirmação que ela tanto esperava. E não se preocupe em escrever bonito, em escolher as palavras perfeitas. O que importa é que seja verdadeiro, que venha do coração. Porque quando falamos com sinceridade, a energia se multiplica. Cada comentário aqui é uma semente que pode florescer na vida de alguém que vai ler depois. Já imaginou a força que existe quando dezenas, centenas ou até milhares de pessoas compartilham sinais, experiências, sonhos e confirmações? Esse espaço se torna um lugar sagrado de encontro, onde cada voz soma, onde cada história tem valor.
Agora, antes que você vá embora, eu quero que faça uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Feche os olhos por alguns segundos e respire fundo. Sinta a energia que envolve este momento. E em voz baixa, ou até mesmo apenas dentro do seu coração, declare algo que sela a sua fé. Pode ser: eu escolho acreditar nos sinais. Pode ser: eu abro meu coração para o novo. Pode ser até uma frase que só faça sentido para você. Mas declare. Porque quando você transforma pensamento em palavra, palavra em decisão, algo se move dentro e fora de você. E se você sentir, escreva essa frase nos comentários. Mas faça diferente. Não copie exatamente a que estou dizendo aqui. Crie a sua. Torne público o que nasceu dentro de você. Isso não é apenas um exercício, é um ato espiritual. É como plantar uma bandeira invisível que diz: aqui estou. Eu recebo, eu acredito, eu caminho junto. Eu encerro esta mensagem reforçando que você é importante demais para estar aqui por acaso. Existe um propósito maior envolvendo a sua vida. E os próximos dias serão prova disso. Você vai perceber detalhes, coincidências que não são coincidências, portas que pareciam fechadas começando a dar sinais de abertura. Tudo isso vai confirmar que o seu nome foi lembrado, que sua história está em movimento. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, volte aqui, volte e conte para nós. Conte como os sinais se manifestaram. Conte como a resposta chegou. Conte como sua vida mudou. Essa partilha não é apenas um testemunho. É combustível para fortalecer outras pessoas que ainda estarão esperando. Então, mais uma vez, eu te convido de forma calorosa. Se inscreva, caminhe conosco, compartilhe sua história. Este não é apenas um canal, é uma família. É um lugar onde cada palavra importa, onde cada vida tem valor, onde cada história é celebrada. Aqui, você não está sozinho. E por fim, quero te pedir algo especial. Quando terminar de ouvir esta mensagem, separe alguns minutos para escrever sobre como você se sentiu. Pode ser aqui nos comentários, pode ser em um caderno, mas escreva. Porque escrever é uma forma de eternizar o que o coração já sabe. E ao escrever, você não apenas registra, mas também sela aquilo que já começou dentro de você. Lembre-se, não foi coincidência, não foi acaso. Você está aqui porque seu nome foi soprado e uma nova fase da sua vida já começou.